Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E realmente o momento é absurdo, é inacreditável o que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama. Ontem aí sofremos a terceira derrota seguida na Série B, já foram derrotas para Remo, Vila Nova e agora novamente o Operário, o mesmo placar que o Vasco perdeu lá no primeiro turno na estreia da Série B por 2-0. Então realmente a situação é de fato inacreditável, é de fato muito preocupante. O acesso à Série A, que antigamente era dúvida, agora começa a se tornar algo muito improvável. Eu não falo impossível porque ainda somos o Vasco, ainda temos como reverter essa situação. Mas de fato, rapaziada, tá muito longe do Vasco ser o Vasco que nós queríamos, que nós imaginávamos para essa Série B e principalmente ser o Vasco da Gama. Esse atualmente não é o Vasco que eu, que você e que todos nós conhecemos. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre essa possível demissão do Lisca. Ontem na entrevista coletiva ficou bem claro que o clima entre ele e a diretoria não está bom e a qualquer momento pode sim surgir uma demissão do treinador. A gente vai falar sobre isso, inclusive falar sobre o posicionamento dessa atual diretoria, sobre a permanência ou a saída do técnico Lisca. A assessoria de imprensa já teria se posicionado com relação a isso e falar também sobre o Andrei. Ontem o atleta desabafou, falou tudo aquilo que realmente o torcedor vascaíno espera que se fale e realmente mostrou o que está acontecendo atualmente dentro desse clube. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. A situação é muito complicada, a situação é muito difícil, mas chegou o momento que a gente precisa de você, que o Vasco precisa de você. Então, rapaziada, para que a gente possa ter mais voz aqui nesse YouTube, ter mais força, fazer com que realmente nós possamos ser a sua voz, que nós possamos fazer com que os nossos vídeos cheguem à diretoria, para mostrar a indignação, a tristeza, a chateação do torcedor vascaíno. Eu vou te pedir aqui o seu like, rapaziada, e a sua inscrição, para que a gente possa crescer, para que a gente não possa aceitar esse momento horroroso que o Vasco da Gama vive. Então se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento inacreditável, absurdo que o nosso clube está vivendo. Então faça a sua parte, vamos juntos aí lutar contra esse atual momento fraquíssimo, muito ruim, o pior momento da história do Vasco da Gama. Então se inscreva, deixe seu like, o seu comentário. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes da gente trazer as notícias, antes de a gente falar sobre saída do Lisca, antes de a gente falar sobre o posicionamento do Andrei, sobre essa atual diretoria, eu queria trazer para vocês como o Vasco está na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualizar aqui a tabela para você, torcedor vascaíno, porque ontem foram disputadas mais 3 partidas pela 20ª rodada. O Vasco, é claro, infelizmente acabou perdendo para a equipe do Operário e terminou aí a rodada parcial em 11º colocado com 28 pontos. Simplesmente 5 pontos do G4 da Série B e podendo inclusive aumentar essa vantagem, já que o Sampaio Corrêa, que é o 6º colocado, enfrenta hoje o Goiás. Em caso de vitória do Sampaio Corrêa, a distância que é a 5 do G4 pode se transformar de 6 e ainda mais, está a 11 pontos do líder da Série B. Então realmente é inacreditável. O Vasco da Gama está a 11 pontos do primeiro colocado e a 5 pontos do G4 da competição. O que estão fazendo com o Vasco? Nenhum torcedor vascaíno imaginava que pudéssemos chegar na segunda divisão nessa situação. Então realmente é delicado, realmente é complicado. O Lisca ainda não conseguiu ajeitar essa equipe, ele tem também um desempenho muito ruim na Série B. São 21 pontos disputados e apenas 9 conquistados. Então realmente o Lisca também tem um desempenho muito ruim nessa Série B, ainda não conseguiu ajeitar a equipe. De 21 pontos disputados, ele conquistou apenas 9. Então tudo passa na cabeça também, até mesmo dessa própria diretoria, sobre uma possível demissão. Mas já deixei bem claro nas lives que eu fiz ontem que a culpa não é do Lisca. Já passou 8 treinadores dentro do Vasco da Gama nos últimos 2 anos e ninguém deu jeito. O Marcelo Cabo não deu jeito no Vasco e agora pode se tornar o 2º colocado caso venha vencer hoje com o Goiás. Então realmente o problema é muito além do que treinador. O Vasco não tem elenco, o Vasco não tem uma diretoria correta e boa, realmente não tem uma diretoria, tem simplesmente uma gestão e não tem jogadores de qualidade. Então não há técnico que faça milagre dentro do nosso clube. Uma situação realmente muito complicada e principalmente preocupante. Mas enfim,
teremos uma semana boa, uma semana que pode fazer uma reviravolta de fato nessa atual situação do Vasco. O Vasco pela primeira vez, o Lisca pela primeira vez, terá tempo para treinar esse elenco, tempo esse que ele não vinha conseguindo ter por conta do calendário muito cheio, muito apertado de jogos que vinha acontecendo dessa segunda divisão. Quando não tinha jogos da Série B, eram jogos da Copa do Brasil, e agora enfim o Lisca vai conseguir ter esse tempo, já que o Vasco jogou ontem nesse sábado contra a equipe do Operário, e a próxima partida será apenas daqui a 8 dias, contra a Ponte Preta em São Januário no domingo. E esse é o grande jogo do Lisca. O Lisca vai ter amanhã, no caso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para treinar esse elenco e enfim dar um jeito, enfim mudar, enfim realmente colocar a cara dele dentro desse elenco do Vasco. Mas ele deixou muito claro na entrevista coletiva de ontem, a gente vai falar já já também sobre ela, que se a diretoria permitir, e além disso, com reforços. Sem reforço não tem como, sem reforço o Vasco não vai conseguir melhorar o rendimento que está tendo atualmente. O Vasco precisa contratar. Isso ficou claro pelo atual treinador ontem na entrevista coletiva, que a diretoria precisa fazer um sacrifício. Sacrifício esse que essa atual diretoria, que essa atual gestão não quer fazer dentro do Vasco. Não quer tirar o dinheiro do bolso. Aliás, dinheiro esse que infelizmente não tem. Mas temos ainda bem essa semana livre. Esperamos que o Lisca venha conseguir ajeitar. Uma semana que é importante, é claro, para treinar, para ajeitar a equipe, mas também para contratar. O Lisca disse que hoje, nesse domingo e amanhã, vai estar em reunião o dia todo com o Alexandre Pássaro para passar os nomes que ele tem em mãos para a contratação. Ele quer contratar e ele sabe da necessidade que tem, com urgência, para que o Vasco consiga subir a Série A, trazer jogadores. E é isso, hoje e amanhã, que vai ser conversado com o Pássaro. Jogadores, contratação, reforços, que essa é a necessidade atual do Vasco. E a gente espera que essa atual diretoria consiga trazer reforços, saibam que é necessário, tomem um posicionamento diferente do que foi falado nessa última entrevista coletiva de quinta-feira, de sexta-feira, aliás, onde o próprio Pássaro disse, inacreditavelmente, que reforços não é a solução. E reforços é sim uma solução. Uma ótima solução para esse elenco do Vasco, muito mal montado pelo Pássaro, que é o nosso atual diretor executivo. Então, Salgado, cadê o dinheiro? Cadê o aporte? Se não tem dinheiro, investe. Investe com o aporte financeiro que você mesmo falou que tinha de 70 milhões e iria colocar dentro do Vasco. Uma coisa é certa, com esse atual elenco, o Vasco não sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem o Andrei falou sobre essa atual situação. O Andrei, que é um cria das categorias de base, de fato desabafou. Falou o que ele queria, falou o que ele sente e o que está acontecendo dentro do Vasco atualmente. Então dá uma olhada rapidinho. Onde ontem o Andrei soltando o verbo, chutando realmente o balde e falando o que ele está achando desse momento absurdo da história do Vasco. Dá uma olhada aí nas palavras impressionantes do volante, cria aqui das categorias de base do Gigante da Colina. Sinceramente, eu, como cria do Vasco, criado aqui desde os 5 anos, eu tenho vergonha de vir aqui falar para os 20 milhões de torcedores que nos assistem e nos apoiam. Eu acho que o nosso sentimento ele tem que ser de vergonha na cara de todos nós jogadores. Acho que a gente tem que ser duro com a gente mesmo. Não adianta só a gente esperar chegar no fundo do poço para que botar a cabeça no travesseiro. Eu acho que se está dando 100 tem que dar 300%, porque é muito difícil a gente chegar aqui. E com todo o respeito à equipe do Operário, do Londrina, de todos que ganharam da gente na Série B, a gente tem que ter vergonha na cara de saber que a gente tem que ser coadjuvante nessa Série B, que a gente tem que botar a cara, tem que ganhar, tem que estar entre os quatro. Assim, eu falo muito triste, com vergonha na cara, com o sentimento de estar aqui falando e de estar representando também todos os jogadores ali. Eu peço desculpa à torcida vascaína e se pode cobrar de mim, pode falar o que for, eu vou sempre estar aqui com o coração aberto para botar a cara, porque eu tô aqui desde os 5 anos, então eu sei o que é vestir essa camisa. O sentimento de vocês é o meu, só que eu estou representando dentro de campo. Então eu peço perdão para vocês e pode ter certeza que eu vou entrar ali, vou tentar conversar com meus companheiros para mudar a situação, porque o Vasco não merece estar onde está hoje e a gente tem que mudar a chave. Pelo menos o Andrei teve a hombridade, teve a coragem de botar a cara e realmente falar isso. Pedir desculpa à torcida vascaína e se sentir ali desrespeitando todos nós torcedores. Excelentes palavras aí do volante, cria aqui das categorias de base do Vasco, que sabe muito bem o tamanho, como ele deixou bem claro, e a grandeza do clube, e que não pode perder para adversários como Remo, Operário, Londrina, porque realmente o Vasco é muito maior que isso e tem que estar sendo protagonista dentro dessa Série B. Porque ontem realmente o time estava muito mal. Mais uma partida ruim do Vasco.
mas uma partida abaixo do que o torcedor vascaíno espera nessa Série B, mesmo com um elenco limitado. O Vasco 3 partidas seguidas jogando muito mal, contra Remo, contra Vila Nova, aliás, contra Vila Nova e contra Operário. 3 partidas horrorosas do Vasco da Gama que preocupam demais. E ontem o Lédio Carmona, que era o comentarista do Sport TV, esse próprio vascaíno também, né, e sabe o que é o Vasco, acompanha o Vasco da Gama, ele deixou bem claro que o time do Vasco não é ruim, apenas não é um time para a Série B, e é realmente esse o grande ponto. Se a gente parar para pensar individualmente, os jogadores são melhores que muitos da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, de times que estão inclusive acima do Vasco. O grande problema é que esses jogadores não são jogadores para a segunda divisão. Marquinhos Gabriel não é jogador para a segunda divisão. O Rômulo não é jogador para a segunda divisão. Tem atletas ali que não têm condições e capacidade para jogar em uma segunda divisão, pelo fato da segunda divisão ser um jogo mais pegado, um jogo de mais força física, imposição. E esses atletas não têm essa imposição. O Rômulo não tem, o Sarrafiori não tem, o Marquinhos Gabriel não tem. Então realmente vai ficar complicado. E além desses, os jovens não têm posição, não têm força física para sustentar uma segunda divisão de Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria montou o elenco dessa forma, o elenco de uma maneira errada. E além de tudo, confia ainda nos jovens, na base, que é para resolver, né, essa situação. E sabemos muito bem que isso não vai acontecer. E a fase é tão ruim que até o nosso artilheiro, até o Germancano, está muito mal. Já são 7 jogos sem marcar, 17 finalizações que ele colocou no gol do adversário e apenas uma foi no alvo, apenas uma foi correta. A fase é muito ruim até do nosso artilheiro, da nossa confiança, do nosso homem-gol, né, como é conhecido, a máquina de gol Germancano. Então, de fato, a situação é muito pior do que nós imaginávamos. E após a partida tivemos a coletiva. Coletiva essa que durante determinado momento, em várias vezes, o Lisca falou: se a diretoria permitir, eu quero fazer um bom trabalho. Se a diretoria permitir, eu quero levar o Vasco à Série A. Sempre utilizando essa frase, se a diretoria permitir, deixando bem claro que estava assim com medo de uma possível demissão acontecer. Mas isso já foi esclarecido ontem através da assessoria de imprensa do Vasco da Gama, que disse que a direção tem confiança no trabalho do Lisca e vê nele a pessoa ideal para recolocar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que realmente ele venha conseguir recolocar o Vasco na Série A, mas para isso precisa de reforços, e foi isso que ele disse na entrevista coletiva de ontem. Deixou bem claro que se não contratar, não vai dar certo. Inclusive, se não contratar, ele pode até mesmo sair do Vasco, porque ele disse o seguinte: ele falou que vai conversar essa semana com o Pássaro, vai deixar bem claro que precisa de reforços, que quer contratar, e se a resposta for negativa, ele pode sim deixar o clube, porque ele também não quer manchar a sua carreira em deixar o Vasco numa segunda divisão sem condições de conseguir levar a Série A, que não terá essas condições caso o Vasco não contrate. Ele disse: se eles já acharem que não é necessário, no caso, ir ao mercado e contratar, vamos achar um denominador comum. Ou seja, se não contratar, ele não permanece no clube. Essa é a grande verdade. E ontem ele falou sobre isso. Ontem a entrevista dele foi baseada apenas nisso, sobre contratar. Hora de fazer um sacrifício e mudar um panorama. É a entrevista baseada em reforços e a permanência no trabalho durante essa semana, para mudar, para causar uma reviravolta, para causar realmente um novo Vasco da Gama. Mas para isso é necessário trazer jogadores. E é algo que infelizmente parece que essa diretoria não quer. A gente não sabe realmente o porquê que essa diretoria não quer trazer reforços. E ele disse sobre isso ontem. Se iria pedir para sair praticamente. Foi perguntado, né, ali sobre a permanência do Lisca no cargo, o que iria ser feito a partir de agora, e ele deixou bem claro através de suas palavras que se realmente não contratasse, ele poderia ir embora do Vasco da Gama. Então dá uma olhada aí nas palavras do próprio treinador do Gigante da Colina. Reforçar um pouco o meu trabalho também, então vamos conversar agora. Nós estamos todos muito chateados, né? Mas amanhã e segunda eu vou conversar com o Pássaro e com o presidente. Já coloquei para eles algumas coisas, né, na semana passada, e a partir de amanhã nós vamos começar a tomar as providências necessárias aí para reforçar o nosso grupo. Talvez alguns jogadores, né, não estejam ainda preparados, né, para essa missão. É um grupo muito jovem ainda, é difícil. Na Série B você não faz o trabalho só com jovens, então é uma hora de sacrifício de todos. E eu vou fazer essas colocações, né, para o Pássaro e para o presidente, e espero que eles me atendam para a gente poder melhorar o nosso trabalho.
Agora seria muita falta de caráter minha de falar aqui publicamente na imprensa que o grupo foi mal montado. Isso eu jamais vou falar, acho que não, eu acho que precisa de correções e nós temos muita coisa boa, temos muita coisa que temos que melhorar, temos, mas nós precisamos de correções, isso é bem visível, não é só eu, é vocês, da imprensa, a torcida, a própria diretoria, e é hora do Vasco fazer um sacrifício, é hora do Vasco crescer em cima disso, crescer em cima da dificuldade. Nós estamos empreendendo aqui num clube, né? Nós precisamos achar a solução para 20 milhões de pessoas, né? E é isso que nós vamos buscar. Dentro dessa dificuldade está uma grande oportunidade. Eu lutei muito para chegar aqui. Rapaziada, a situação é muito complicada, é crítica, é tensa, e sem reforço o Vasco não sobe, sem reforço o Lisca vai embora, e sem reforço a situação vai entrar numa grande calamidade. O torcedor vascaíno precisa de reforços com urgência, e não o torcedor, mas o próprio Vasco da Gama. O Vasco precisa de contratações. Com esse elenco, volto a repetir, o Vasco não sobe. Então, pelo amor de Deus, diretoria, Jorge Salgado, Pássaro, se mexam. O Vasco precisa, infelizmente, agora de vocês se mexerem para fazer com que o Gigante retorne à Série A. A situação é triste, a situação é complicada. Então, volto a repetir, para que a gente tenha força aqui, a gente precisa muito de você que está aí desse lado. Precisa do seu like, da sua inscrição, do seu comentário. Então já corre aqui embaixo, aperta o like, inscreva-se no canal, vamos ter mais voz aqui, a gente precisa muito de você, torcedor vascaíno. Não vamos aceitar isso que está acontecendo dentro do nosso clube. Vamos, de fato, falar tudo o que está acontecendo também dentro do Vasco. Tem muita coisa oculta que precisa ser revelada. O próprio Lisca falou na entrevista, na última, né, contra a equipe do Londrina, que tem muita coisa errada no Vasco. E realmente tem, e nós sabemos disso. E para que essas coisas erradas venham a ser evidenciadas, a gente precisa falar. E para a gente falar, a gente precisa ter força, precisa ter voz, e isso a gente precisa da sua ajuda também. Então já se inscreva, deixe seu comentário, seu like sobre o que você vem achando sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Grande abraço, rapaziada. A situação é crítica, não temos como ficar felizes. Quem realmente ama esse clube sabe muito bem o sentimento que nós acordamos nesse domingo. Mas vamos lá, aproveitem com a sua família, tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus, esperar que essa semana venha a ser realmente uma semana de reconstrução dentro do nosso clube. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.